E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico e assim ter o entendimento e a compreensão dos mercados para você trabalhar de forma simples e com menos risco. Hoje é sábado, né? Então estamos em OTC. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Entrando aqui, vamos no ativo queridinho, né? No EURUSD, vamos ver o que ele tem a nos oferecer. Partindo daquilo que o EURUSD nos apresenta, a gente vai procurar ver os outros ativos. O gráfico faz uma modificação aqui, uma coisa, está em 50% desse grande canal. Existe sim a possibilidade aqui de uma pequena correção. Existe a possibilidade de um movimento técnico, porém ele não demonstra uma força típica aqui de movimentação para buscar a região. Então, o pensamento ainda é compra, tá? O pensamento ainda é compra para a gente finalizar essa primeira entrada aqui. Uma coisa que eu sempre tenho em mente, pessoal, e eu vejo muito os iniciantes errando, é eles olharem o gráfico e não conseguir compreender nada do que está acontecendo. Para mim é muito simples. Por quê? Conhecimento do método, desenvolvimento do método, tempo de tela do método, analisando o gráfico da forma correta, dentro do passo a passo. Então, para mim, é muito simples isso. Agora, isso pode se tornar simples para você? É óbvio, desde que você aprenda um método que te ensine a fazer a leitura gráfica da forma correta para você fazer uma compra, uma venda na região correta do gráfico. Então, um erro de negociação que os iniciantes cometem é não saber contextualizar o gráfico. Tá lá, pessoal. É não saber contextualizar o gráfico. Para mim é tão simples eu chegar aqui, ó, eu olhar no gráfico e ver aqui, ó, região de suporte, região de suporte. Então, se eu tenho aqui, ó, região, vamos lá, região de suporte. Se eu tenho aqui, ó, região de suporte, tecnicamente falando, eu vou ter uma região de resistência aqui, ó, correto? Correto. Então, vamos lá. Para você que é novo, que chegou agora aí, para você não errar mais isso. Então, se eu tenho resistência aqui, se eu vi que o gráfico saiu lá de ponto A, veio para ponto B. Qual é a expectativa? Que ele venha buscar ponto A novamente. Ah, Cadu, mas isso é regra? Ele vai sair do ponto A, ele vai buscar ponto B e vai buscar ponto A? Isso vai ser regra? Não. Mas tecnicamente falando, eu tenho aqui, ó, um suporte, dois suportes contra uma resistência. Então, tecnicamente falando, a força do mercado ainda é um mercado de alta. O mercado ainda está valorizando o ativo. O mercado só vai desvalorizar o ativo quando essa estrutura de suportes e resistências mudarem a força. Lembra do Star Wars, daquele filme, né? A força está com você? Então, se você tem, por exemplo, mais forças de resistência impulsionando o preço para baixo, significa que você tem mais posicionamento de força na região. Olha aqui, ó, como eu fiz a entrada aqui, ó, enquanto eu estava com força de alta, eu fiz um movimento de alta. Agora olha o que aconteceu. O ativo, né, o candle, ele veio até aqui, ó, justamente buscando o quê? Começo da região de resistência, tá? Então assim, aqui, ó, é uma região de resistência. Então, se ele chegar aqui nessa resistência e ele já buscou a liquidez necessária nessa região, ele pode vir buscar o movimento 100% tranquilamente. E é o que ele aparentemente tentou fazer, mas chegou aqui, ó, travou novamente. Então, eu sei que muitos de vocês, quando olham o gráfico dessa forma, ficam às vezes desesperados, sem entender se o gráfico está subindo, se o gráfico está descendo. Mas isso é uma questão de método, é uma questão de entender a metodologia, de entender como fazer essa análise de forma simples, objetiva,
compreendendo e entendendo exatamente o que o gráfico faz. Ó, inclusive o preço está chegando numa região ali, vamos aguardar, vamos ver se nós temos a oportunidade de trabalhar o gráfico. Ó. Preço chegando na região, o gráfico está querendo fazer uma movimentação de queda ali, ó. Vamos aguardar o fechamento deste candle e ali a gente pode ter uma possibilidade de compra ou de venda ali no ativo. Ou o gráfico faz aqui, ó, o rompimento da região, ou ele faz uma linda correção, tá? E agora nós temos que esperar ver o que o ativo vai fazer. Enquanto o ativo não faz uma movimentação para que a gente tenha capacidade técnica de entender o que ele está querendo, a gente tem que analisar o gráfico. Então, analisando o gráfico, pessoal, este candle aqui, ó, deixa eu traçar uma linha aqui, ó, eu tenho a máxima do ativo e eu tenho a mínima do ativo. Então, por este candle de alta, você já consegue entender o que está acontecendo nas micro-regiões. É outra coisa que um novato ou iniciante tem que entender. Toda vela ela tem a máxima e a mínima, tá? Toda vela ela é como uma tendência. Então, essa vela aqui que vocês estão vendo, né? Esse candlestick, este candle, ele é uma vela. Aqui é uma vela de 1 minuto, mas poderia ser uma vela aqui de 10 minutos, 1 hora, não sei. Pode ser qualquer tempo gráfico uma vela dessa. Eu entrei ali com mais 2 taxas, pessoal, por causa da região ali, acreditando ainda no recolhimento desta vela. Então, uma vela dessa aqui, ela tem 1 minuto, mas e se ela fosse uma vela de 1 hora? E se ela fosse uma vela de 1 hora? O que eu faria? Você consegue, ó, começa a analisar. Então, todas as vezes que tem um movimento de uma vela na região, você tem que entender qual é a ideia que o gráfico está nos trazendo. Tá lá, pessoal, vai fechar. Tá lá. Olha que entrada absurda. Talvez você, por ser iniciante, não vai entender tecnicamente o que aconteceu aqui, mas eu te digo uma coisa, que só por essa entrada aqui já vale você se inscrever no canal, já vale você ativar o sininho de notificações, já vale deixar o seu like. Eu vou te explicar tudo o porquê dessa entrada nessa região. Inclusive, vou deixar aqui também para você, ó, este book inteiramente grátis, onde eu falo sobre 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos. Você pode baixar ele inteiramente grátis aqui no meu canal do YouTube. Abaixo de cada vídeo aula ou na descrição aqui do canal, você tem os links do meu canal. Então você tem o Telegram, você tem o Instagram, você tem meu WhatsApp e você tem os links do treinamento. Então é só você ir até lá depois que terminar a aula, entrar no canal do Telegram e baixar este book inteiramente grátis. Quando você abrir o canal do Telegram, ele vai aparecer desta forma, ó, e vai aparecer escrito assim, uma mensagem fixada, download de e-book 16 padrões. Clicou sobre ela, abre 2 links e aí você faz o download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como Emerson, 5-0, 2-0. Aqui você vê o Éder batendo meta. O Éder deixa aqui, ó, um testemunho muito, muito lindo aqui de superação. Isso aqui é de exemplo para você, porque o Éder diz assim, ó, ele explica toda a entrada dele, depois ele diz assim, ó, quando você ensina que conhecimento liberta, eu sou a prova disso. Eu trabalhava 12 horas como entregador de delivery para ganhar R$200 por dia. Hoje eu ganho em média de R$300 a R$400 em minutos. O conhecimento me libertou do cansaço, da exaustão. Os gráficos pareciam um mistério. Hoje, graças aos seus ensinos, que era complicado e cansativo, ficou simples. Deus seja louvado. Então tá aqui o que o Éder está dizendo. O que precisou o Éder fazer? Sentar o bumbum na cadeira e estudar, tá? Não é um bicho de 7 cabeças isso aqui. É só você colocar sua cabeça para funcionar, seu entendimento. Ó, William, fechando aqui, batendo meta, fazendo saque, aula que eu subo aqui no canal. Hildo, ó, saque de R$1.000, R$892, R$770. Denis, ó, batendo meta. Aqui o Denis utilizando o indicador Hunter.
O indicador Hunter que eu ensino lá no módulo 13, como se faz, como se utiliza. Caso você queira fazer o uso do indicador, queira fazer aquisição, é só entrar em contato comigo que eu te explico como funciona. Aqui você vê a Camila, ó, batendo meta 5-1. Aqui você vê o Leandro batendo meta, ó, 25-0. É isso mesmo, pessoal. 25-0 Leandro. Depois você entra aqui e vê o testemunho dele, tá? Aqui é o Rodrigão no Forex, ó, batendo meta em ouro. Lá de Goiânia, comedor de piqui. Que mais aqui, ó? Francisco, ó. Ganho R$70 na CLT, mas agora fazendo 500 tá bom demais. Tá aí, pessoal, os alunos batendo meta. Natan aqui, ó, 2-1 batendo meta. Marcelo, Alan. Aqui o Leandro, que quando ele já tinha feito aqui, batido outra meta. Dá uma puxada de saco do professor aqui, ó. Não é puxando o saco, mas já puxando, que a do Rinaldi tal. Então aproveite, pessoal. Tá vendo os alunos aí, ó. Não é por nada não, mas aproveite enquanto o Cadu tá aqui ensinando, quer ensinar, quer transmitir conhecimento, é uma paixão que eu tenho. Helder batendo meta, William aqui batendo meta, Denis batendo meta, Francisco batendo meta e assim por diante, tá, pessoal? Entra aí, baixa o e-book. Aqui tem o meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos, ainda com 60% de desconto para entrar nos treinamentos. EAD Hunter, Stores. Você pode também entrar no checkout dos treinamentos aqui pelo link, onde você vê aqui o acesso ao treinamento de opções e acesso ao treinamento de Forex. Tem aqui meu WhatsApp, meu Telegram, caso você tenha que tirar alguma outra dúvida. Então vamos lá. Ó. Vocês viram que eu fiz uma marcação aqui. Deixa eu explicar essa entrada para você. Você viu que eu fiz uma marcação aqui, ó. Da máxima deste candle e da mínima deste candle. Então, o que acontece? Vamos lá. Você vê que existe uma região aqui embaixo, ó, que os gráficos vêm tocar com pavio. O que significa isso? Significa que isso aqui é a máxima da região de suporte. Que região que é essa de suporte? Região de demanda. Então, o preço tinha acabado de vir de onde? De onde tinha vindo o preço, pessoal? Quando eu entrei no gráfico, o preço tinha vindo desta região aqui, ó. Que região que é essa? Vamos lá? Região de resistência, ou conhecida como região de oferta, não é assim? Então, se o preço sai de ponto A, o que é ponto A? O que é ponto B? Assista aulas aqui do YouTube, acompanhe todos os dias que você vai entender. Se o ponto sai da resistência, ponto A, vem buscar ponto B em suporte, o que eu preciso que o gráfico faça? Eu preciso que o gráfico venha até a região de suporte, ganhe força, e olha que ele ganhando força agora, pessoal, lindamente, para que ele volte para a região de ponto A. Então, quando eu vejo esta movimentação técnica aqui, ó, acontecendo no gráfico, o preço vem, volta e vem com toda essa força técnica de baixa, eu estou vendo um fluxo de volume de queda. Quando eu ponho essas linhas aqui que vocês viram, ó, nessa vela eu tenho aqui, ó, a resistência da vela e eu tenho aqui o suporte da vela. Então, olha só, vamos lá, para você entender. A vela faz essa movimentação com pavio, correto? Correto. E depois vem uma vela de alta, faz essa movimentação com pavio, correto? Correto. O que eu preciso para entender aqui se eu vou comprar ou vou vender? Se eu tenho a máxima de resistência dessa vela e a mínima de suporte nessa vela, o que esta vela de alta me mostrou? Esta vela de alta me mostrou que ela não teve força para romper. Essa vela de alta, ela não teve força para mostrar que ela rompeu resistência, porém ela teve força e mostrou para mim que ela rompeu suporte da vela anterior. Então essa mesma movimentação que eu vou ver nas tendências sobre movimentação ou rompimento das regiões, eu também vou ver em relação às velas. Então, da mesma forma como eu vejo das tendências, pessoal, eu vejo também das velas. Então aqui, ó, ponto de resistência, correto?
ponto de suporte. Presta atenção você que é iniciante, porque você erra nas negociações isso direto. Então, tecnicamente falando, eu consigo entender que a próxima vela ela tem muito mais força para fazer busca de movimentação, para vir buscar a máxima da região de suporte, do que voltar na resistência. Olha a distância do movimento da resistência, e aqui ela já tinha superado o suporte. Então, tecnicamente, o que eu vejo? A força gráfica de baixa ainda imperando no mercado. Por isso que eu faço uma entrada de venda aqui no fechamento da vela. O preço vai buscar até em cima, que é até aqui a região, onde ela não tem força para rompimento, vendo novamente, você vê o preço recolhendo e buscando maravilhosamente bem aquela análise que eu já tinha feito, que era justamente o preço não ter a força para buscar a região. Entendeu? Essa negociação, pessoal, esse movimento acontece a toda hora no gráfico. A toda hora no gráfico. E o que você precisa saber para fazer uma entrada como essa? Você precisa entender, deixa eu tirar essas linhas. Você precisa entender aqui, ó. Opa, deixa eu tirar aqui, ó. Você precisa entender aquilo que nós chamamos de contexto gráfico, tá? O contexto gráfico que ocorre no gráfico de uma forma geral. Você precisa entender as regiões de suporte e resistência. Você precisa entender como as tendências estão trabalhando. Você precisa entender os padrões de vela e também o volume. Ah, Cadu, mas eu não tenho volume financeiro aqui em OTC, como é que se faz? Você vai ter que entender pelo fluxo da movimentação das tendências e da vela. Essa é a única dificuldade que você tem em OTC, é entender o gráfico sem ter o volume financeiro te dando este aval. Porém, depois que você aprende a analisar o gráfico, tudo fica mais simples, como você viu aí dos alunos. Então, nessa entrada aqui, ó, do euro-USD, enquanto o mercado estava com força de alta, a movimentação técnica é de alta. Quando o mercado mostrou para mim, ó, aqui, movimentação de alta, mercado de alta, ó, mercado vindo fazer o quê? Movimentação para buscar movimentação de alta. Quando o mercado mostra aqui na região de resistência, ó, região, tá, pessoal? Não é linha, é região. Ele volta e mostra aquilo que eu mostrei para você da entrada, que ele tem que voltar então até o suporte para ganhar força, para voltar para o ponto A novamente. Então aí a minha análise já muda. Então eu já tenho aqui na micro-região a possibilidade de fazer venda até a máxima do suporte, tá bom? Aqui eu fiz a compra para ele ir até na máxima da resistência. É a mesma entrada, pessoal. Você percebeu que é a mesma entrada, só que de acordo com aquilo que o gráfico me oferece. Aqui eu fiz a continuação do movimento de entrada para ir na máxima da resistência. Aqui eu fiz a continuidade da entrada para ir na máxima do suporte. Conseguiu entender? Simples, né? Simples, pessoal. Só que para ter esse conhecimento técnico, você precisa dominar o gráfico. E é isso que eu ensino no treinamento. Você, passo a passo, dominar. Você que é iniciante, ou você que se diz avançado, mas não tem resultado, pessoal. Toda aquela pessoa que me procura fala assim, eu já estudei, eu já fiz treinamentos, eu sou avançado, mas eu não tenho resultado. Para mim, continua sendo iniciante, tá? Por quê? Porque você vai ter que ressignificar tudo aquilo que aprendeu e vai começar tudo de novo da forma correta. Tudo que você faz é errado. Então, se você faz tudo errado, como é que você vai ter resultado? Nunca, tá? Então, esses erros de iniciantes aqui são comuns. E você pode mudar. Você pode começar a partir de hoje aplicando isso dia a dia no gráfico, ou você também pode fazer parte do treinamento e aprender de uma vez por todas como se faz da forma correta. Passo a passo, seguindo todo o trabalho gráfico e técnico dentro de um método onde você vai entender cada região de negociação, cada setor de forma correta. Então, hoje falamos sobre negociação. É sábado, né, pessoal? Não quero me estender. Você quer fazer parte do treinamento, seja muito bem-vindo. Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo para você que quer aprender. Tem alguma dúvida? É só entrar em contato comigo via
via WhatsApp, Instagram, tá? Telegram. Só entrar aí, qualquer dúvida, vou estar te respondendo. Você será muito bem-vindo. Você também que chegou lá no módulo 13 do treinamento, quer fazer a aquisição de indicador Hunter, é só entrar em contato comigo que eu vou te explicar como é que funciona, tá bom? Um ótimo sabadão, um ótimo fim de semana, eu espero ter ajudado. Descreve aqui nos comentários se essa aula te ajudou, escreve aí em negociação e fala se a aula te ajuda, se vale a pena trazer a aula de OTC para você. Escreve aí para mim, porque o algoritmo vai ver que vale a pena e eu vou entender que também vocês querem aprender mais e mais, tá bom? Não sai sem deixar o like, sem se inscrever no canal. Quer vir para o treinamento? Te espero aqui do outro lado, na área do aluno, de braços abertos para transmitir todo o meu conhecimento para você, tá bom? Fica com Deus, um beijo no coração, te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Fui!